Bom dia, irmãos. Pastor querido, não foi doutorado que eu fiz mestrado. Tá? Então, assim, está profetizando, eu recebo a profecia. Brincando, brincadeira à parte. Mas, na verdade, foi isso. Eu não fiz o doutorado ainda. Tenho pensado sobre isso, mas fiz o mestrado e Deus permitiu que nós fôssemos até lá. E justamente aonde já que ele falou, né? Então, vamos lá. Aonde é o berço da terapia sistêmica familiar. E eu tive o privilégio de ir lá estudar com um dos criadores, que é o Boscoli, e quem conhece aí sabe que eles são os bambamães. E eu fiquei muito honrada e um presente de Deus enorme estar lá. Isso o Senhor tem feito. Ao longo da nossa caminhada, eu não comecei com a psicologia, comecei com a educação cristã, educação religiosa, há um tempão atrás, 87, por aí foi quando eu terminei. E depois eu fiz pedagogia, depois me tornei professora e fiz mestrado, especialização também na área da educação. Amo estudar. Sabe quando a palavra ela nos convoca ao conhecimento? E eu sempre tive esse desejo de ter o conhecimento, mas eu queria ter informações, essas informações em conhecimento, porque conhecimento é mais do que informação, a gente foi aprendendo isso ao longo da caminhada, e me tornei professora da área da didática, da história da educação. Eu estudei lá na UF, até em Niterói, saí com as habilitações, então eu estou fazendo para onde a gente chega. Depois de um tempo, sempre estudando, e desejando sempre também, como o pastor falou, rato de igreja, eu também estava lá na igreja desde que eu me entendo por gente, e a necessidade da gente se capacitar, estar cada vez mais voltada para o reino, para fazer isso que a gente está fazendo aqui, de instruir uns aos outros. O meu ministério é o do ensino, a questão dos dons, e eu fui aprendendo ao longo da caminhada isso. Onde eu cheguei em psicologia? Há 11 anos atrás, que eu nunca parei de estudar, graças a Deus, a vida também foi proporcionando, e a gente insistindo também nisso, fazer a psicologia, e depois aí eu já podia até fazer só uma especialização. Falei assim, não, mas eu não quero só a especialização, eu quero fazer a graduação, porque eu quero chegar lá sabe assim, da base mesmo, ir crescendo, e Deus permitiu isso, e enquanto já estava fazendo a psicologia, também fiz a minha especialização na área da formação que eu queria, que é a sistêmica, e aí Deus proporcionou também de fazer o mestrado lá, eu fui fazer, e voltando para cá, onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar que, desde que eu me entendo assim, que eu comecei a pensar no ministério cristão, eu comecei a observar que eu gostaria muito de ser cada vez mais capacitada para o ensino. E tudo que eu podia fazer de melhor, que era para entregar para o Senhor, na área da educação cristã, que é o que a gente acredita, a identidade de Cristo em nós, a formação de Cristo na gente, porque o que a gente precisa de melhor? Se somos cristãos, é Cristo em nós. E aí eu ficava assim, Deus, como eu quero isso, então me ajuda, Senhor, a cada vez estar mais capacitada para ajudar. Mas me ajuda, Senhor, me ajuda a ajudar. Então, tudo isso para que Deus seja glorificado, para que a gente possa estar aqui hoje e das outras formas que Deus tem me usado para ajudar, tanto na palavra aqui na frente, no púlpito ou em alguns congressos, e também no consultório, onde é mais íntimo, onde eu atendo ali na Tijuca. E também agora, depois dessa pandemia, a gente foi obrigado a trabalhar online, e eu achava aquilo muito estranho, não conseguia entender muito bem isso, mas comecei a atender online também. Então, estou nessa questão de online. E online é interessante, porque a gente atende pessoas fora do Rio de Janeiro, atendo pessoas lá de Brasília, atendo pessoas de lá de Laje do Muriaé, atendo pessoas. E também uma coisa importante que Deus tem feito é o atendimento social, que isso é imprescindível. Então, às vezes eu preciso, Senhor, manda pessoas que podem pagar também, porque o investimento na vida foi muito grande, financeiramente. Então, fica nessa coisa toda, assim, eu gosto muito de estar ajudando. Então, se você precisa de ajuda, e se eu puder ajudar, estarei, quando você procurar, com a graça de Deus, disposta a ajudar nesta caminhada. Então, fiz todo isso aí para você entender, para vocês, queridos irmãos, entenderem
que Deus nos proporciona isso, com um fim de que a igreja de Cristo, né, possa alcançar num determinado dia a perfeição estando com eles. E nós estamos o quê? Vendo hoje, bota esse primeiro slide aí, querida. Eu não sei aqui, o que eu fiz. Consegue botar aí? Porque, isso aí, tomara que, deixa eu ver como é que está aqui. Todo mundo vê, não dá? Uma identidade, tá. Obrigada, porque aí fica mais visível para vocês, a claridade prejudica um pouco. Então, assim, só para didaticamente a gente pensar aqui, como professora de didática, a gente tem que pensar também qual o meu objetivo principal, né, o objetivo geral, o específico e tudo mais, o operacional. Irmãos, a gente vai começar a pensar nessa questão da identidade em Cristo. Eu vou levantar algumas questões que a gente tem visto e tem sido chocadas também com algumas questões, e depois a gente se firma na palavra, porque sem a palavra, de nada adianta. Então, a palavra do Senhor é para nós a base de tudo. É nela que temos que estar enraizados. É nela que temos que estar conectados. E, por fim, a gente vai chegando a esse entendimento. É o que eu desejo, é o que eu tenho orado. Então, vamos caminhar nisso aí. A identidade de Cristo foi o convite do pastor, e muito obrigada, pastor, pelo seu convite mais uma vez, pela confiança, irmãos, em estar aqui para compartilhar o que Deus tem falado ao meu coração e o entendimento. Nós estamos desejando isso, não é? Uma identidade de Cristo nas nossas crianças. E quando eu estava procurando gravuras, eu gosto muito de gravuras, eu fiquei olhando, falei, gente, mas essa gravurinha é tão bonitinha. Eu falei, eu preciso colocar isso aí. Preciso não, né? Eu quero colocar isso aí, porque eu gostei dessa ovelhinha aí de Jesus. Olha, a gente é uma ovelhinha, né? E é interessante essa questão da ovelha. A ovelha, ela é muito dependente. A ovelha não fica sozinha. A ovelha precisa de um pastor. A ovelha não sabe se cuidar. Queridos irmãos, na nossa caminhada com Cristo, nessa caminhada nesse mundão aí, é assim que somos, ovelhas. E as ovelhas sem pastor, não dá coisa boa. São tragadas pelo lobo, não é? São tragadas por outros animais, sofrem mais, ficam perdidas, ficam confusas, se perdem na metade, no meio do caminho. Vocês entendem um pouquinho assim? Se não entendem, vamos prestar mais atenção na vida da ovelhinha. E eu pensei nisso. Minha identidade em Cristo, porque como eu falei aqui anteriormente, nós estamos aqui, como a gente já cantou, né? O Filho de Deus. Que amor é esse, Senhor? Um amor incomparável. Mas a gente precisa prestar atenção, estamos aqui por causa do amor de Jesus. Ele que nos encontrou primeiro. Isso é bom demais. Isso é bom demais. Você está aqui hoje por causa do amor de Jesus. Isso é maravilhoso. E é a nossa identidade que a gente está pensando hoje em passar para as nossas crianças, mas a gente tem que se identificar primeiro. É a nossa identidade como filho de Cristo, né? A nossa identidade em Cristo. Não sei por... passou. Vamos lá. Eu coloco esse slide aí para que você possa perceber. Nós temos aqui... ali naquele meiozinho aqui, deixa eu ver, está vendo esse? Eu havia colocado um triângulo, então não sei por que o triângulo não está ali, mas está bom também, não tem problema. Por quê? Porque eu quero chamar a sua atenção para essa questão da psique mesmo, da nossa mente. Nós somos divididos dessa forma. A palavra de Deus nos diz assim, que nós somos corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. O corpo é isso que a gente está aqui, né? E graças a Deus pelo nosso corpo. Às vezes a gente não fica muito satisfeita com o corpo. Eu não ando muito satisfeita com o meu corpo. E, na verdade, eu acho que eu nunca fui muito satisfeita com o meu corpo por causa da cultura que sempre me diz que ser gordo é uma coisa ruim. E aí eu fui crescendo e fui aprendendo que ser gordo é uma coisa ruim. E quanto eu luto com isso a minha vida inteira, porque eu sempre fui gorda. E agora, então, nessa pandemia que eu ganho ainda mais uns 10 quilos, meu Deus do céu, como é difícil isso. Como é difícil trabalhar na nossa mente isso, porque, olha, é a cultura que mexe conosco. Mas nós somos assim, corpo,
alma e espírito. Nós somos assim, é tudo junto. Preste atenção nisso, tudo junto. E aí a gente vê essa imagem aí. Essa imagem mostra para nós que nós temos, um corpo, aonde está essa imagem aqui. Vou ter que virar para cá, queridos. Essa imagenzinha rosa, aqui, Essa imagenzinha rosa, vou ter que tirar aqui também, gente. Dá licença aqui. Eu acho que vou precisar de uma assessoria. Então, a gente tem essa imagem rosa aí, que é o nosso corpo. É porque eu não enxergo direito mesmo, então eu tenho que virar. Desculpa, irmãos. E vocês até da internet tenham misericórdia aqui comigo, tá? Então a gente tem aqui o corpo, né, esse rosinho aqui, constituído dos nossos 5 sentidos. Aí a gente tem carne, sangue e ossos, como a gente sabe, é só para a gente ir aprendendo. Esse aqui é o homem teocêntrico, corpo, alma e espírito. A gente tem aqui dentro o intelecto, que é a alma. Na alma, olha como eu coloquei aqui perto, longe, né? Maior um pouquinho. Alma, intelecto, é a nossa mente. Ali estão raciocinar, conhecer, discernir as nossas vontades, as nossas emoções, que são os nossos sentimentos, alegria, tristeza, amor, ódio, medo, confiança e as outras tantos. E a gente tem aqui também essa instânciazinha que é o espírito, é onde nós temos a nossa consciência de adoração, a nossa intuição. E a gente tem aqui, está bem apagadinho, mas assim, corpo e alma é o nosso homem exterior. O espírito é o homem interior. 2 Coríntios 4,16. Se você quiser procurar a referência depois, pode procurar. Porque nós temos tudo isso aqui, assim, e a visão da visão humana, que são os 5 sentidos, tato, visão, gosto, olfato, tudo misturado. Tudo entra em nós, nessas 3 instâncias. O nosso corpo, é isso aqui. A nossa alma é onde a gente coloca as coisas. É importante a gente pensar. E a palavra nos diz que a Bíblia, né, ela é uma faca de 2 gumes, que ela penetra entre a alma e o espírito. Alguém já conseguiu descobrir onde fica a alma e o espírito? Ninguém conseguiu, apesar de algumas pessoas quererem que isso aconteça, né, quererem descobrir isso, mas não tem como descobrir, porque é algo que só Deus sabe. Só Deus sabe. Já ouviram aquela música gostosa, ou um cheiro, sentir um cheiro gostoso? Ouviu uma pessoa, sei lá, alguma coisa assim que mexe com as suas emoções e vai lá dentro, assim, você diz, uau, mexeu com a minha alma, eu estou assim feliz da vida, deu uma coisa diferente. Essa é a nossa alma, aonde estão as nossas emoções, aonde estão as nossas volições. A gente coloca lá, né, o nosso raciocínio também, a nossa inteligência, tudo que a gente vai colocando também. Agora, o Espírito é essa essência, essa consciência que nós temos de Deus. É o Espírito de adoração. Nós somos compostos assim, nós somos assim. E as questões que estão acontecendo hoje em dia estão meio que confundindo isso. Estão deixando essas questões, vamos lá, não quer passar aí, o que eu fiz aí de novo? Está congelando? Então passa para mim aí, querida. Não foi. Mas bom, hoje então, nessas coisas que a gente está vendo assim, naquele exemplo que a gente deu ali do corpo e alma e espírito, o que acontece conosco? Está gerando uma certa confusão. Por quê? Especificamente com a temática de hoje. Tá? Especificamente com essa temática de hoje, que é a questão de gênero, como o pastor falou, nós estamos pensando muito, estamos sendo influenciados e bombardeados com essa ideia. Para tudo, por onde a gente anda, tudo que a gente vê, são os jornais, todas as mídias, elas tratam isso de uma forma ou outra. Estamos assim. Nesse momento eu não estou dizendo nem que é certo que é errado. Só estou constatando, todos nós temos constatado isso. Nós temos aí, então, essa identidade de gênero. Tem aqui um garotinho, um ser humano, né? Vamos dizer assim. A gente tem identidade de gênero, que vem a ser isso? É a maneira como você se enxerga, o gênero que se identifica como fazendo parte de você. Então, a gente vê hoje que umas pessoas dizem que são homens, outras pessoas dizem que são mulheres. E aqui no entre-meio, aqui,
Tá aqueles que dizem que são outras coisas. Dizem. E a gente vê que na internet, se a gente for procurar, a gente vai vendo que tem mais de 70 classificações, gente. É muita loucura. A maneira de dizer, né? É muita coisa que acaba deixando a gente meio perplexo com tudo isso, né? Aí a gente tem aqui uma orientação sexual. Orientação sexual, e aqui, ó, a identidade, ela está presente no nosso cérebro. Assim diz as questões hoje, tá bom? É assim que o negócio está hoje. Cérebro, está presente aqui no nosso cérebro. Ou eu me identifico com homem, ou me identifico com mulher, ou me identifico com outras coisas, outros sexos. Orientação sexual. Essa orientação sexual, ela advém do nosso coração. Então, eu me oriento segundo o meu desejo, segundo o que eu sinto. Olha só, por isso que eu falei lá, somos constituídos de corpo, alma e espírito. Cérebro, nossa mente, né? Nossa alma, corpo, alma e espírito. Porque tudo que a gente pensa, a gente vai fazer com o nosso corpo, gente. É a nossa reação, é onde a gente vai sair, onde vão sair as nossas emoções. A orientação sexual ali pelo coração. Eu posso ser homo, eu posso ser hétero, ou eu posso ser os dois, né? Eu posso ser conforme o meu desejo, conforme o meu desejo. E a coisa é tão doida que as crianças, hoje em dia, estão sendo incentivadas a serem cada vez mais assim, principalmente hoje as meninas. Porque antes, o foco foram os meninos, né? Uns 20 anos atrás, foram os meninos. E aí a gente na igreja ficava de cabelo em pé, porque os meninos estavam sendo massacrados. Depois os meninos foram massacrados. Aí agora vamos começar com as meninas, não é? O negócio vem sutilmente, vem sutilmente. Aí o sexo biológico, ó, tá bem aqui, o sexo biológico. Você pode ser macho, ou você pode ser fêmea, ou você pode ser intersexo. Uma coisa ou outra, ou também não ser nada. Todas essas realidades existem. E aí eu coloquei esse bonequinho aqui, né, um biscoito aqui, bonequinho, só para a gente poder ter uma expressão maior. Tem gente que se identifica mais com esse, tem gente que se identifica com esse. E aí, então, né, rola a identificação aí, então vamos ver qual que a gente gosta mais também. Ali, ó, identidade está aqui. Uma identidade. Eu posso ser homem, eu posso ser mulher, eu posso ser outras coisas. A minha orientação está aqui no coração. E a minha expressão está no meu corpo. E o meu sexo está aqui. E aí ficam umas coisas muito diferenciadas. Fica diferenciado. Então, eu posso pensar só com a minha mente, só com a minha cabeça. Eu posso pensar só com o meu coração. E a expressão do meu corpo, eu vou lá. Aí, coloquei aqui também para que a gente possa pensar. Esse termo, diversidade de gêneros, é um termo usado para referir-se de maneira inclusiva a toda a diversidade de sexos. Acho que eu vou ficar por aqui, não sei se ajuda ou não. Qual que fica melhor aqui? Aqui? Tá bom? Lá? Então tá bom. Porque eu já vi que eu deixei o meu esboço para lá. Esse termo, então, usado para referir-se de maneira inclusiva a toda a diversidade de sexos, orientação. Olha só, vamos falar mais devagar isso aqui. Toda a diversidade de sexos, olha isso. Orientações sexuais, identidades, expressões de gênero, sem necessidade de especificar cada uma das identidades que compreendem essa pluralidade. Então, a mesma coisa aqui, só para reforçar. Nós temos uma identidade. Eu sou homem, ou sou mulher, ou sou essa mistura, ou então não sou. Aqui na minha mente, é como eu me identifico. É como eu me identifico. É como você, na sua cabeça, pensa sobre si mesmo, como se sente, como se enxerga. Orientação sexual. Aí eu tenho aqui. Eu posso ser heterossexual, eu posso ser homossexual, eu posso ser bissexual. Refere-se ao desejo por quem você sente atraído, né? Ou atraída sexualmente. Isso é o que está sendo pregado aí hoje. O sexo biológico, né? Feminino, masculino, intersexual, refere-se ao órgão genital, cromossomos e hormônios. Pode ser predominantemente feminino, masculino ou intersexual, uma combinação dos dois. Tá aí o sexo, né? Expressão de gênero. Expressão de gênero. Mulher, homem e não binário ou intersexual, está aqui.
é como você demonstra seu gênero pela forma de agir, se vestir, interagir e se expressar. Queridos, é assim que o negócio está hoje. E realmente, às vezes, nós entramos em confusão mental. E também pode ser, inclusive, espiritual. Por quê? Nós não fomos criados desta forma. Mas com a caminhada da humanidade, quantas coisas foram sendo modificadas? Você sabe disso. Né? Muitas vezes, assim, eu, por exemplo, há muitos anos atrás, eu não estaria aqui na frente pregando, falando, dando essa palestra, inclusive, né? Falando dessa mensagem aqui. Por quê? Porque não era possível naquele momento. Ao longo da caminhada, as coisas foram mudando. E quanto conhecimento nós adquirimos e que foram tão bons para a humanidade. Nesse pensamento, nós estamos chegando, e nós chegamos ao ponto que estamos hoje. E daqui para frente, a palavra já nos chamava a atenção de que as coisas serão ainda mais estranhas para nós, como povo de Deus. Eu, quando recebi o convite do pastor, eu fiquei, meu Deus, e agora? Como é que a gente vai falar isso? Como é que eu vou falar sobre essas coisas? Porque a gente pode ser processado, a gente pode não ser entendido pelos próprios membros da igreja. E aí eu fico orando, eu fico intercedendo ao Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós como povo de Deus, esclarece a nossa mente e o nosso coração, que o teu Espírito fale ao nosso espírito, Senhor. A essência que o Senhor colocou em nós esclareça a nossa mente, o nosso coração, para que rios de água vivas possam jorrar de nós, porque ele só jorra quando o Espírito estiver em nós. Quando o Espírito não está em nós, né, a gente vive em confusão. Porque é isso que acontece conosco. Foi aqui que eu botei então. Quando a nossa mente não está bem, tudo em nós fica complicado. Tudo em nós fica complicado. Eu dou um exemplo para vocês. Vou ser o meu exemplo mesmo. Essa questão do peso. Às vezes o negócio está tão complicado que eu não quero sair de casa. Veja bem, aí sou convidado para uma festa, eu não vou não. Não vou porque eu não vou botar aquela roupa, porque aquela roupa não dá mais em mim. Aí eu não vou fazer isso, porque aí eu vou me tornando infeliz e eu deixo de viver por causa daquilo ali. Isso é uma coisa muito simples, mas você sabe que é real, porque todos nós passamos por isso aqui. Né? Mas quando acontece com essa questão da sexualidade, quando mexe conosco sobre o nosso gênero, se é o nosso gênero feminino ou masculino, e conforme todas as coisas que vão vindo, gente, causa muita confusão. E aí a palavra de Deus nos diz ali, Tiago 4:1, na linguagem de hoje, de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. É isso que acontece. A gente entra em confusão, em guerra interna. E o salmista já dizia lá, Senhor, não me deixes confuso, não me deixes em confusão mental, espiritual, porque todas as vezes que eu entro em confusão, fica muito ruim. E todos nós aqui, vez ou outra, ficamos confusos. Entramos em confusão mental que abala tudo em nós, inclusive o espiritual. Porque vivemos num tempo assim, um tempo em que prega todas essas questões ali, Um tempo em que diz, eu tenho uma identidade no cérebro, eu tenho uma orientação no meu coração, eu tenho um sexo que eu nasci com ele. Assim, na hora que eu nasci lá, o pessoal disse que eu era menino ou menina, mas eu não sei por quê. Como não sabe? Você, ou tem um pênis, ou tem uma vagina. Ou você é homem, ou você é mulher. E aí a gente diz, você nasceu o quê? Macho ou fêmea? Ao longo da humanidade, as coisas foram se modificando. E ainda irão se modificar mais ainda. E hoje, o desejo é que a gente possa entender um pouco mais como nós vamos viver um pouco melhor aqui, arraigados na palavra, para que a gente possa, aprendendo também, ajudar outros. Essa é a questão. Vamos lá então, Vamos caminhar com isso. Vamos caminhar com isso.
Essa palavra disforia é algo muito interessante, está sendo muito usado agora. Disforia de gênero. A disforia de gênero está definida no Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, que é o DSM-5, da Associação Psiquiátrica Americana. Faço questão de deixar aquilo ali para você saber de onde vem. Não é da minha cabeça, tá? É dali. Então, não está surgindo do nada, tá? Disforia. Como um desencontro entre a identidade de gênero experimentada subjetivamente ou expressa socialmente e aquela designada pela família e pela sociedade em função do seu corpo físico desde o nascimento. Ou seja, a criança nasceu, aí a gente vai lá, registra, é um menino, é uma menina, aí ela está crescendo, mas aí ela vai vivendo as coisas, vai vendo aquilo ali, vai vendo isso aqui. Mas eu sou menina, mas eu sou menino, que negócio é esse? O que é ser menino? O que é ser menina? E aí ela vai crescendo, mas lá em casa eu não ouço muita coisa, não. Lá em casa não ouço nada. Eu assisto televisão, eu assisto isso aqui, eu estou assistindo isso. Aí eu vou para a escola, a professora diz que não existe mais esse negócio de menino ou de menina. Todo mundo é igual, eu posso fazer isso. Vai criando uma confusão, porque naturalmente, olha a diferença entre natural e normal. Porque naturalmente nós ou somos meninas ou somos meninos. Agora, normalmente as coisas já estão sendo modificadas. E aí a confusão vai sendo gerada. Confusão de quê? Confusão de um desencontro, aí causa um desencontro emocional, uma identidade de gênero subjetiva, né? Aí esses dias eu estava vendo lá os transvacinados. Era uma sátira, mas era assim, então eu estou me sentindo vacinada, então eu estou vacinada. Não é assim, gente, não é o que a gente imagina ser. Não é, a vida não pode ser assim, porque ela está se tornando muito louca, está ficando enlouquecido o negócio. A gente precisa encontrar o meio termo, mas olha, esse meio termo foi direcionou o mundo de uma forma há anos, então a gente tem que destruir tudo isso, a gente tem que desconstruir tudo isso. Desconstruir, mas o que você vai colocar ali? Essa é a palavra do momento, a desconstrução. Então, a gente tem que desconstruir a família tradicional, a gente tem que desconstruir a educação, a gente tem que desconstruir. Não. A gente pode até mudar alguns entendimentos na caminhada, mas o nosso fundamento nós não podemos perder, porque como cristãos, se perdemos o nosso fundamento, que é a palavra, que é Cristo, nós realmente entramos numa confusão, numa disforia, e a gente fica assim, eu não sei se eu sou cristão, se eu não sou cristão, eu não sei o que eu sou. E fica naquela enlouquecida. Aí entra na igreja, fica, ao invés de olhar para si e julgar a si mesmo, fica julgando o outro, porque nem mesmo ele sabe o que é, mas ele idealiza, então ele fica ali naquela coisa. Não, todos têm que ser como eu, todos têm que pensar como eu. E não é assim que a vida é, na verdade, né? Agora, esse termo disforia, por que eu trouxe ele? Porque é assim que está sendo chamado agora. Algo que há um tempo atrás estava dentro dos manuais como transtornos psiquiátricos, que eram essas questões do homossexualismo, né, de uma forma geral, e todos esses transtornos. Lá assim? Ao contrário. Valeu. Ok, muito obrigada. Então, essas questões, elas precisam ser lembradas, porque isso há um tempo atrás era considerado dessa forma. Mas aí, com o passar do tempo, ou seja, lá, transtornos psiquiátricos ou distúrbios da saúde mental. Só que as pessoas sofreram muito, vamos entender o contexto cultural, né, gente? Essas pessoas que estão hoje com 50, 60 anos ou mais, que estão direcionando a humanidade, elas passaram por essas questões também. Assim como nós passamos, ou estamos passando por outras questões. Essas pessoas, então, ascenderam ao poder, à influência de um mundo atual, e aí elas estão influenciando assim. E estão nos fazendo crer que a humanidade é assim. Mas a gente está vendo hoje, graças a Deus, aí a gente fica nessa coisa, que a humanidade não é assim. Existem pessoas assim? Existem.
Mas eu quero te dizer que a estatística diz assim, que uma pessoa intersexo é um em 30 mil, em 32 mil. Então, aí você vai dizer assim, mas está todo mundo desse jeito. Essa é a ideia vendida. Essa é a ideia vendida que querem que você compre. Aí cabe a você comprar ou não. Cabe a nós, como inteligentes que somos em Cristo, pedir o discernimento do Espírito Santo que clareie a nossa mente, porque ela entra em confusão. Nós todos entramos em confusão. Chega um momento de algumas questões que a gente não tem como responder. E aí a gente pede ao Senhor orientação. A gente pede ao Senhor orientação. Porque a disforia, essa palavrinha, ela existe, olha só, ela é um estado de desconforto, tristeza ou mal-estar. A disforia pode não ser causada por doenças subjacentes. Algumas causas comuns incluem alteração de humor, luto, dificuldades financeiras. Ou seja, qualquer pessoa pode sofrer de disforia. Você está vendo ali, ó. As causas mais comuns incluem depressão, mania, transtorno bipolar. Pacientes diagnosticados com esses transtornos mais frequentes, transtornos mentais, frequentemente experimentam sintomas desconfortáveis que contribuem para o humor geral. Ainda continua sendo o quê? Um transtorno mental. Mas quem quer ouvir isso? Ninguém quer ouvir isso. Porque está causando um transtorno. Porque está transtornando a minha vida, está me deixando muito mal. Eu não consigo conviver com isso. E aí, quanto mais gente na escola, na sociedade, é confrontada com isso, as propagandas e tudo mais, vai causando mal-estar. Vai causando mal-estar. E a gente vai vendo isso. Opa, era aquilo ali. E a gente vive nessa sociedade. A gente vive numa sociedade cada vez mais pós-cristã. Cada vez mais pós-cristã. Ela é secularizada. Sociedade de uma forma geral. Isso nos atinge? Atinge. Né? Aí a gente tem aqui algo que eu botei, porque a gente precisa pensar. A gente tem a Netflix, a gente tem Prime Video, a gente tem Disney, a gente tem a Marvel e outras TVs que a gente conhece mais, né? Fiz questão de botar aqueles outros ali, porque tem os adolescentes, tem os jovens adultos e tudo mais. Os adultos e adultos velhos não estão muito interessados lá nessas TVs aí, não. Mas eu sei, porque eu estou interessada. Eu gosto da Netflix, eu gosto de assistir séries, eu gosto da Marvel, eu gosto da Jornada nas Estrelas, eu gosto de Guerra nas Estrelas, eu gosto dessas coisas, eu acho muito legal. Mas eu... hoje tenho 58 anos e eu observo as coisas com outro olhar. Né? Mas as crianças não conseguem absorver com esse outro olhar. Os imaturos também não conseguem. Às vezes a pessoa tem uma idade, mas é imaturo espiritualmente e emocionalmente também. Eles não conseguem. Então, essas TVs, gente, presta atenção. Eles... e a mídia, de um modo geral, estão inflexivelmente inclinados a dar uma cara de felicidade e realização, né, a comportamentos desviantes e as relações homossexuais e pansexuais, a questão do poliamor, né? Então a gente vê assim, é um marido para 4 esposas, é o quê? Agora um trisal, né? Não é casal mais, é trisal. A monogamia não existe, gente. Olha só, o negócio vai sendo tratado. Aí a gente vê assim, aqueles filmes bacanas, né? Começa assim, muito legal, de repente o negócio... você é levado a crer que realmente aquilo ali, sim, é verdade, né? A família tradicional, as pessoas um traem o outro, o homem não quer saber de casamento, o homem não quer cuidar da família, é um responsável, mas aquele casal homossexual, não, eles são muito responsáveis, eles são muito legais, eles são felizes, né? Eles conseguem fazer as coisas. A família só de amigos, então, é a melhor que existe. Pai e mãe, para quê? Né? Para quê? Mas e a nossa realidade? Aí a gente tem que começar a pensar nisso, sabe? Hoje, mais que nunca, nós temos que andar contra a cultura. Nos anos 70 era chique ser, né? Hippie, era contra a cultura. Mas hoje nós somos as pessoas que são contra a cultura. Porque nós somos contra essa cultura que é vendida por aí, ó.
Nós inclinados a dar uma cara de felicidade e realização a comportamentos desviantes e a relações homossexuais e pansexuais, quando na realidade são estilos de vida muito difíceis. É muita dor que rola ali, gente. Só que as pessoas não podem falar. Só podem mostrar aquelas coisas que são lindas, são bonitas, as famílias na televisão, né? O casal, né? Companheiros. Isso pode. Aí fazem filmes muito bonitos e a gente embarca nessa, né? Essa semana eu estava ouvindo, inclusive, num site que eu sigo, que é o Brasil Paralelo, e eles estão vendendo um filme sobre as análises dos contos de fadas. E eu, quando estava lá na pedagogia, lá na UF, 80 e poucos, 90, 95 foi quando eu saí, eu já gostava dessa área e eu ficava estudando os contos de fadas na pedagogia, porque eu gosto das histórias infantis. Os contos de fadas na pedagogia. E agora, inclusive, os contos de fada estão sendo totalmente modificados. Totalmente modificados. A partir daquela série na televisão, como é que é? Storybrooke. Não sei quem viu, mas eu vi. E eu gostei de ver o negócio. Só que era sempre tudo modificado. Tudo modificado. E eu ficava revoltada. Aí eu fico pensando, as crianças de hoje, elas vão aprender o quê? Não contos de fadas, mas nós estamos aqui para mostrar também a história real, né? Da onde surgiu aquilo. A gente vai dizer assim, olha, você está vendo isso aí hoje, ok, é desse jeito, mas isso veio lá de trás, essa pessoa pensou dessa forma, mas o original era isso aí. Vamos priorizar a questão original. E esses estilos de vidas, hoje de manhã, quando eu estava conversando com a minha filha Mariane ali no café da manhã, a gente fica trocando ideias, e eu gosto de trocar ideias com elas, porque elas são bastante críticas. A minha filha Mariane e a outra Camille, mas a Mariane, ela é muito assim, sabe, certeira mesmo. E ela fala umas coisas que eu assusto. E aí, a gente estava conversando sobre essa questão de gênero. Ela falou, o que você vai falar lá, mãe? Aí eu falei, vou falar sobre questão de gênero. Eu falei assim, uau, vai começar o dia pesado hoje, hein? Eu falei, não é fácil não, mas assim, vamos lá. Aí a gente estava conversando, ela falou assim, eu tentei dar uma floreada. Eu falei, sim, né? Porque a gente sabe que tem muita gente boa nesse meio também, são pessoas bacanas. Aí ela falou assim, mãe, eu vou te dizer uma coisa. Ela falou, gente, eu ainda continuo achando que tem gente boa, porque gente boa tem em todo lugar. Tanto aqui na igreja tem gente boa, como tem gente ruim. Em qualquer lugar tem gente boa, tem gente ruim, porque gente é assim, né? Aí ela falou assim, mãe, essas pessoas, o mundo delas é muito mal. Eu sei que ela está mais fora nesse mundão aí secularizado que eu. Ela trabalha numa empresa, ela tem convívio com gente, muito mais que eu. Eu sou mais assim, né, voltada para esse mundo acadêmico. E o consultório, tudo mais, e a igreja. Ela está dizendo, mãe. E eu converso com uma amiga dela lá, e ela me diz o quanto é difícil isso. Tanto que ela é homossexual, mas ela não quer saber de viver com essas pessoas, porque eles são perniciosos, eles são isso, eles são aquilo. Eu falei, gente, não pode ser. Tem gente boa nesse meio. Eu acho que tem. E as pessoas têm um sofrimento enorme. Por isso, buscam tanto essa tal da aceitação que a gente nem fica sabendo muito bem. O que é isso? O que é que eu aceite? Aceite o quê? Porque não adianta a gente aceitar só. Porque eles não vão se encontrar ali dentro. Eles estão perdidos, estão confusos ali dentro. Então, pessoas, uma vida ambígua, dolorida. Eu não sei para onde é que eu vou. Eu vou para onde? Tá bom aqui? Então tá bom. Confusos, ambíguos, também confuso aqui com o negócio, né? Ambíguos, doloridos, pois não são naturais da criação. Olha só, não são naturais da criação. São normais hoje? Ok, são. E estão vivendo normalidade? Estão. Mas não são natural. Não são natural da criação. Nós fomos criados como homens e mulheres. É isso, gente. Nós fomos criados como homens e mulheres. Agora, nós precisamos também tomar muito cuidado. Porque nós falamos de amor, né? Nós transmitimos a mensagem de Cristo. E aí, tudo é amor, tudo é amor. Cristo é amor, mas é justiça, não é? É sim, sim, não, não, a palavra do cristão. Não tem meio termo. Tá bom, a gente pode dizer um talvez, para chegar a um determinador comum. Mas a gente continua lá. Mesmo adquirindo o status social ou legal de normalidade, não são naturais.
Por isso continuam trazendo confusão e sofrimento psíquico, que podem levar alguns indivíduos à autodestruição, por se considerarem indignos e serem levados a comportamentos viciantes, como drogas e outros recorrentes, para aliviar sua dor. Essa é uma realidade. Essa é a realidade que as TVs não mostram. E quando mostram de uma forma meio romantizada também. Mostram de uma forma que a gente acaba absorvendo com um olhar diferenciado. Gente, porque tudo na vida tem um objetivo. É igualzinho, assim, na educação, em tudo nós temos um objetivo. Hoje nós estamos aqui porque temos um objetivo. Tudo, o Evangelho tem um objetivo. Tudo tem um objetivo. Então, a gente tem que estar sempre ligado, pedindo discernimento ao Senhor para entender isso. Isso, para aliviar a dor, as pessoas fazem qualquer coisa. E a gente está vendo isso hoje. Fazem qualquer coisa. E a palavra nos diz, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que põem as trevas por luz, e a luz por trevas, e o amargo doce, e o doce amargo. Presta atenção como o mundo hoje está assim. Vestem uma roupagem de coisas boas nas coisas ruins. E nos vendem uma imagem muito boa. Eu fico tão revoltada quando eu ligo lá a Netflix, e aí eu sei já alguns seriados, mas aparece lá para mim o seriado do Lúcifer. Aí eu fico assim, meu Deus do céu, o que é isso? Jamais eu verei uma coisa dessas. Mas eu também já li que tem alguns cristãos que ficam vendo para conhecer como é o Lúcifer. Você precisa conhecer o Lúcifer. A palavra te disse quem é. Agora estão tentando vender a imagem de alguém que não é, para que você compre essa ideia de que ele é amigo dos humanos. No mundo da televisão não existe Deus, gente, muito menos Jesus. Mas existe o mal. E quando a gente abraça o mal, aí ele torna amigo da gente, ele pode nos defender. Meu Deus, gente. Isso é o mal mesmo. Vamos ser, sabe, espertos. Vamos ser críticos. Vamos ver os filmes, mas quando aquilo ali estiver sendo demais, vamos parar. Se aquilo ali está tirando você do caminho, seja o que for, não vá. Não vá. Não, eu vou, sabe, eu vou botar o pezinho aqui mais um pouquinho, só para ver até onde eu vou. Não, porque eu sou forte, eu posso. Gente, fuja do mal. Fuja do mal. A gente precisa isso, a gente precisa prestar atenção nisso aí. Ligar as anteninhas que o Espírito Santo de Deus, sabe, eu gosto de imaginar assim, é uma espécie de aquela anteninha que fica aqui assim, e assim, quando aquela anteninha começou a dar um tiltzinho uma com a outra, opa, não é para eu continuar não, é para eu parar mesmo. Se o Espírito Santo está aqui falando comigo isso, eu vou parar, eu tenho que obedecer. Fácil? Não, não é fácil. Não é, você sabe que não é, assim como eu também sei que não é. Mas é para ser. Se estamos aqui hoje, se você está me ouvindo aí na internet, poderia estar fazendo uma outra coisa. Mas não, você veio aqui para aprender do Senhor, para louvar ao Senhor, para se alimentar do Senhor. E hoje nós estamos fazendo aqui o quê? Abra sua mente. Presta atenção no que você está colocando para dentro da sua alma. Presta atenção se você está sendo regido, dirigido pelas suas emoções, porque hoje é assim, né? Tem que sentir. Ai, o que você quer quando seu filho crescer? Só quero que ele seja feliz. Ai, o que você quer? Só quero ser feliz. Gente, a felicidade completa não existe. Existe felicidade, existe tristeza, existe alegria, existe a tristeza, existe a depressão, existe também a cura para a depressão. Então, assim, nós vivemos assim. A vida é assim. A vida seria perfeita, e a vida era perfeita quando estávamos com o Senhor. E ele disse assim, olha, não comam da árvore do bem e do mal. E aí a gente fica pensando, mas por quê? E aí o Satanás vai assim, porque um dia vocês serão igual a Deus. Ah, então, eu tenho muito de Deus. Essa essência de Deus que está aqui, ela é de Deus. Então eu quero ser igual a Deus. E vai, e deu no que deu. Não se tornou igual a Deus.
mas não sabe lidar com o bem e o mal, como o Senhor sabia lidar. Ele sabia, Ele sabe. Nós ficamos confusos, mas ainda bem que Ele deixou conosco o Seu Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que é o nosso ajudador. Isso é maravilhoso. Ele disse, o Senhor Jesus disse, eu vou, mas eu vou deixar com vocês o Consolador, o ajudador. Ele quem vai dar esse discernimento, Ele quem vai fazer isso. Mas Ele dá quando a gente busca. Ele dá quando a gente, deixa Ele agir. Aí Ele dá. Não é também do nada. Essas coisas acontecem conosco assim. Aí, voltando aqui ainda um pouquinho. Nós temos, olha, as crianças. Então, Lúcia, quando é que as crianças começam a pensar, a ver essas questões aí? Aí eu fui numa cartilha, na cartilha que é da Sociedade Brasileira de Pediatria. Se vocês quiserem entrar lá, vocês podem ler à vontade. Eu li, mas tirei só isso aqui. Por quê? Porque eu ouvi uma palestra, e aí uma palestra da Associação de Terapia Familiar lá do Paraná, e eles são muito abertos a essa questão da homossexualidade, eles trabalham isso de uma forma muito a disseminar mesmo essa ideia. E aí eu ouvi, para poder aprender mesmo. E aí depois eu fui lá. Ele citou o Prado, que é um psiquiatra e terapeuta familiar, ele foi citando isso. Eu falei, gente, por volta... Aí ele deu a entender que uma criança de 2 anos já começa a ter essa noção. Eu falei, não, é impossível. Eu não concordo com isso. Gente, não acredito nisso. Ele deu a entender isso. E que uma criança de 6 anos já tinha noção do que ela pode ser ou não. Eu falei, não acredito. Então, tudo que eu acreditei até o momento está errado. Que negócio é esse? Não, aí eu fico conversando com o Senhor, eu falei, então vamos lá, Senhor, me ajuda a entender isso. Aí eu vou lá, vou estudando, vou dizer, então cheguei aqui, porque Deus vai orientando, eu preciso falar com os irmãos isso. Então vamos lá, irmãos, ó. Uma criança entre 6 e 9 meses, ou seja, vou dizer de novo, fonte manual de disforia de gênero da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ok? Uma criança entre 6 e 9 meses, crianças conseguem diferenciar vozes e faces quanto ao gênero. Olha só, não ficou muito clarinho isso, gente? Crianças de 6 a 9 meses conseguem diferenciar a voz de um homem e a voz de uma mulher. Porque a voz de um homem e a voz de uma mulher realmente tem diferença. Às vezes tem um ou outro que tem uma variação. Mas é isso, ela consegue diferenciar a voz do pai, a voz da mãe. Vê que uma coisa não é tão cabeluda assim? Então vamos vamos esclarecer a coisa, sabe? Meu professor, ele dizia o seguinte assim, vamos tirar a doença do negócio? Sabe? Vamos tirar, porque as pessoas chegam com muitas doenças, com muita confusão mental. Vamos então tirar a doença desse processo. E isso aqui tira um pouco da doença do nosso processo, ó, de 6 a 9 meses. Por volta dos 2 anos, ela consegue se identificar como meninas ou meninos e apresentam brincadeiras relacionadas ao seu gênero. Eu, Lúcia Cerqueira Coelho de Souza, psicóloga também, acho que ainda está muito cedo. Eu acho que ainda está muito cedo, tá? Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria está dizendo que sim. Eu acho que com 2 anos a gente vê aquela história assim, não sei, gente, para mim, eu acho que a criança fica brincando com o seu sexo ali, até brinca, mas ela não tem muita noção daquilo ali, não. Mas eles estão dizendo que tem. Eu acho que não tem muita, não. Mas isso aí a gente pode, Aí tem aqui, por volta de 2 e 3 anos, aí sim, começa a construção da identidade de gênero, ou seja, identidade. Tem aquela figurinha que a gente olhava assim, aí estava o menininho assim se olhando, e a menininha também se olhando, não sei, os mais velhos que viram essa figurinha, vocês mais novos não viram, não. Mas é assim, tinha um menino e uma menina, vou falar, tinha um menino e uma menina assim, um olhando para o outro, então todos os dois assim de fraldinha, sei lá, alguma coisa assim, olhando para dentro da fraldinha. Um menino de azul e a menina de rosa. Isso aí. E eles olhavam assim, a questão é, se dizendo, eu sou menino, eu sou menina. Que negócio é esse? Eu tenho isso, você tem aquilo. A psicanálise mostra que a menina, tem aquela questão lá da inveja do pênis, aquela coisa toda. Isso é outra história, mas tem muito a ver. Com 3, 4 anos, a criança começa a ter uma noção. Pastor, que hora que a gente termina aqui, hein? Já está terminando, já devia ter terminado, já? Daqui a 10 minutos, então, estou fechando.
Tá bom. Aí, 3, 4 anos, a pessoa começa a ter, o ser humano, né? A criança começa a ter uma certa noção de que ela é menina, de que ela, mas não é assim, eu sou menino, ela é menina. Começa a perceber, gente, um pouquinho só também, que é diferente, tá? Um do outro. Mas eles estão chamando hoje de identidade de gênero. Ok. Começa a perceber, então, a minha identidade. 6 e 7 anos, aqui sim. Isso aqui é desde muito tempo, e é verdade. A questão, verdade que eu digo assim, porque a ciência, de uma forma geral, e a palavra também nos mostra que esse é o período em que a criança começa, que o ser humano começa a ter a idade da razão. Ele começa a perceber realmente. Algumas crianças hoje estão mais racionais, com 6, algumas até com 5. Mas, ao mesmo tempo, elas são muito imaturas, então não dá para a gente dizer assim, fechar a questão. Ela está, então, chegando a esse momento, tá? Passa a ter uma consciência do seu gênero, de que ele permanecerá o mesmo. Não. Passa a ter uma consciência, realmente já tem, uma consciência de que é menina ou que é menino, isso ele já tem. Mas, devido às circunstâncias das coisas que estão olhando ao redor e a massificação, aí algumas crianças estão confusas mesmo. Né? Mas ele também, se permanecerá o mesmo, não, gente, não tem condições de ser ainda. Uma criança de 6, 7 anos não sabe nem o amanhã, vai pensar se vai permanecer o mesmo. Permanecer o mesmo o quê? Ele é menino, ele é menina, e será assim, até ele ver outras realidades. E você sabe que todas as nossas crianças, inclusive a gente também está passando por isso. De acordo com a sociedade, é impossível prever se uma criança com sinais de disforia de gênero persistirá com um problema na adolescência e a vida adulta. E é verdade. Querido, obrigada. De acordo, isso aqui é verdade. Tá? Daí a recomendação para que haja acompanhamento de equipes multidisciplinares, porque, na verdade, isso é um mosaico de coisas. Uma criança nasceu menino ou nasceu menina, porque realmente nasceu menino ou nasceu menina. Não tem outra história. Ao longo da caminhada, com as questões culturais, e as questões lá de casa, o que ele vê, o que ela vê, aí é um mosaico, sabe? É um quebra-cabeça. Vai montando aquilo. Aí ele vai experimentando outras coisas. E vai acontecendo isso. Tanto meninas quanto meninas, até a fase da adolescência, não se pode afirmar que serão homossexuais quando adultos. Isso é verdade. Agora, é uma confusão também, não está gerando confusão? A criança, o adolescente, ele está numa confusão mental, e nós também ficamos confusos. Então, a coisa, né, terão os mesmos gostos do sexo oposto. São fases em que é normal a presença de estereótipos facilmente copiados na mídia, repetidos nos gestos, nas mímicas, nas falas, etc. Estão ainda em formação total da personalidade. Inclui também a psicossexualidade ou uma definição sexual. Porém, a maioria de nós tem isso resolvido. Gente, essa é a questão. A maioria de nós já tem isso resolvido. Mas a confusão mental que está sendo propiciada e propagada por aí, até nós, às vezes, ficamos confusos. Eu me lembro que eu tinha minha melhor amiga, e era muito amiga, sabe? Eu amava aquela minha amiga. E a gente tomava banho junto, a gente ia para congresso, a gente ia lá eu me lembro de uma cena lá do Festival de Pádua, lá em Pádua, da gente tomando banho junto, a gente ia no banheiro fazer as necessidades juntos, e não sei o que lá mais, e blá, blá. Era normal aquilo. Uma via o corpo da outra e não estava nem aí. Hoje, nós já não temos mais o olhar. O nosso olhar já está contaminado. Se a gente vê uma menina junto com a outra há muito tempo, a coisa já não pega bem para nós. Né? Para os meninos também. E é todo mundo assim, porque o nosso olhar foi contaminado. O meu não era contaminado, mas se tornou. Nós vivemos isso, infelizmente vivemos isso. Mas aí a gente tem que lembrar que a maioria de nós não é assim. Mas o que estão nos fazendo crer é que todo mundo é assim, mas não é, gente. A maioria de nós não é. Agora, a gente tem que cuidar das pessoas que são, porque elas existem. E se nós queremos influenciar os nossos familiares, os legisladores e as escolas públicas, outras instituições, temos que atualizar a mensagem de amor e justiça apresentada na Bíblia. Atualizar a mensagem, não a palavra, tá, gente? Presta atenção. Eu me fecho com a palavra. Unida a estudos científicos, sérios e comprovados, com uma possibilidade de uma proposta de vida, um estilo de vida saudável que vale ser vivido e desfrutado. Agora, quando a gente pega a pessoa adoecida, já machucada, e vivendo aquilo ali, até ela chegar, porque ela quer chegar àquele estilo de vida,
demora, é um processo longo. E aí a gente vai apresentando a mensagem. Vai apresentando. A palavra de Deus não deve ser congelada no tempo, mas ouvida hoje e vista a partir de uma perspectiva renovada e com uma compreensão baseada no mundo que está ouvindo essas palavras agora. Isso, estamos vivendo neste mundo que está ouvindo a palavra agora, a mesma palavra. Mas nós, apesar dos nossos sentimentos, das nossas emoções, do nosso espírito ser o mesmo de sempre, a palavra continua trazendo para nós discernimento. Ela nos diz para nós entendermos o mundo com a mente de Cristo, né? Mas não é para a gente viver a proposta do mundo. Nós temos o estilo de vida apresentado por Jesus. Devemos avaliar o mundo pelo olhar bíblico e não avaliar a Bíblia pelo olhar do mundo, que é a proposta que está sendo aí hoje. Aí a gente tem Bíblia disso, Bíblia daquilo, Bíblia não sei o que. Aí você vai escolher a melhor Bíblia, aquela que vai te fazer bem. Mas a palavra já diz assim, nos últimos tempos, as pessoas escolherão a mensagem que vai ouvir. E é assim, hoje eu quero ouvir o que mesmo? Hoje eu quero ouvir isso aqui, então eu vou ouvir. Eu quero ler qual a passagem mesmo? Vou ler isso aqui assim. Então, é isso? É assim que funciona? Não, não é assim. Não é. É Cristo em mim. Eu sou uma nova criatura porque Cristo está em mim. Eu não vou transformar a mensagem do Evangelho. É Jesus que transforma. E Jesus transforma a minha mente. Jesus transforma a minha alma, que é muito difícil de ser transformada, mas Ele transforma. A gente vê exemplos e vê exemplos. Nós somos exemplos disso, gente. E somos transformados pelo Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. Aí a gente vê essas imagens aqui, ó. O tempo todo, nós também somos assim. Não sei se você é assim, mas eu às vezes me pego assim, né? As crianças estão cada uma no seu mundo. Tem até um texto por aí, as crianças do quarto. Não sei se você já... Os filhos do quarto. Você já leu esse texto? É muito legal. Procura para você. Os filhos do quarto. Tem tudo no quarto. Tudo. Botar um mínimo apartamento. Tem gente que já tem um banheiro, né? A suíte lá. É tudo lá. E aí a coisa fica difícil. Olha só. E aí a gente vê aqui, ó, as crianças enlouquecidas, né? Elas estão ali vidradas naquilo. Ó, é uma imagem feia, mas é importante a gente pensar. E aí a gente vê aqui, gente, Jesus diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Aí eu digo assim, todos vós que estão confusos, porque nós ficamos confusos, nós adultos ficamos confusos, estamos cansados, também oprimidos, vinde a mim e deixai vir a mim as crianças. Olha, vamos lá, deixa vir as minhas crianças, deixa elas entenderem de mim. E aí mostra para as crianças isso, porque é importante que elas vejam em nós, não só a confusão, mas o amor em Cristo, porque às vezes nós ficamos confusos. Então a palavra de Deus, como a gente vai falar, como a gente vai transmitir, como a gente vai fazer isso com as nossas crianças. E para quem acredita em Jesus, ter noção de sua identidade em Cristo é das coisas mais essenciais da vida. Quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, da sua palavra, mais nós vamos nos identificando. Porque todas as vezes que eu conheço mais a Deus, eu também me conheço. Todas as vezes. Todas as vezes, então, que eu estou muito chateada por causa do meu corpo, por causa de alguma outra coisa, eu vou a Deus. E aí eu começo a ser olhada e olhar para mim com o olhar de Deus. E as coisas vão sendo transformadas em mim. E é assim que é. Quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais a nossa identidade vai se fortalecendo. Algumas pessoas ficam desanimadas porque acreditam que aquilo que fazemos é que determina quem nós somos. Por esse motivo, quando falham ou pecam, ficam muito tristes, mas não é o que fazemos que define a nossa identidade. Pelo contrário, a nossa identidade é que deve determinar e guiar aquilo que fazemos. Olha a coisa como é. A gente fez alguma coisa que não devia, aí a gente se sente muito mal e acaba influenciando o nosso comportamento, mas a nossa identidade em Cristo restaura a nossa vida. E aí a gente continua caminhando com o Senhor. Não quer passar agora de novo. Dá uma passadinha aí para mim então, por favor. A nossa identidade com Cristo deve ser
sempre buscada por cada um de nós. O que aconteceu aí? Congelou. E a gente vai terminando aqui nesse momento. Eu quero então, não vai dar tempo de eu ler tudo, mas o texto bíblico que eu quero que você leia em casa, marque aí, Deuteronômio 6. Marque, porque é importante que você leia, Deuteronômio 6. Quando você puder ler para o seu filho, para a sua filha, leia o versículo 1 ao versículo 9, que é fundamental, tá? Esta é a lei, e esses são os decretos, as ordenanças que o Senhor Deus te mandou, né? Ele mandou. Deuteronômio 6 é importante que a gente leia. Pode passar, pode colocar ali isso aí, isso mesmo. Ouça, Israel. O Senhor estava falando para aquele tempo lá, daquele povo de Israel naquele tempo, mas nós hoje somos o povo de Israel. O versículo 4 diz, ouça, Israel. Né? Então, é para nós buscarmos a Deus, ouvirmos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças, e persistirmos com os nossos filhos nos ensinamentos. Tem alguma versão que diz assim, cuca, né? Então, assim, ao levantar, ao andar, quando você estiver em casa, quando você estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Gente, é o tempo todo. A gente vai ensinar os nossos filhos. Então, eu estou andando para a igreja, eu estou andando no mercado, ou eu estou em casa, é o tempo todo, sentado, levantado. É ensinar a palavra. Leia, queridos, leia esse capítulo como um todo. Aí o verso 11 e 12 diz assim, quando isso acontecer, faça dessa forma, mas olha só, quando tudo estiver bem, pensa também numa coisa. Não esqueça de mim. É importante, porque às vezes as coisas estão tão bem que a gente esquece de buscar ao Senhor, e esquece de ser grata ao Senhor. Mas, quando vocês estiverem bem, também lembrem do Senhor. E o último verso desse capítulo diz, e se nós nos aplicarmos a obedecer a toda essa lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, essa será a nossa justiça. É importante, queridos, eu termino de novo com a identidade aí de Cristo, para que a gente possa perceber a minha identidade em Cristo, como Lúcia, ela é. E aí eu comecei a pensar isso há um tempão atrás. Eu sou a Lúcia, eu sou mulher, eu gosto de ser mulher, eu sou serva do Senhor, o Senhor me salvou um dia. São exercícios que a gente vai fazendo ao longo da caminhada. Eu agora tenho 58 anos, então eu sirvo ao Senhor com 58 anos. A minha fé de quando era criancinha lá era de um jeito, aí quando adolescente, quando jovem, a gente tem que renovar isso com o Senhor. Isso faz diferença na nossa vida. Essa identidade com Cristo e em Cristo, ela tem que ser realizada e transformada sempre, porque nós precisamos disso, de termos a nossa identidade de filhos de Deus. E aí essa confusão toda de gênero, né, que acontece, e nós ainda, irmãos, eu não quero desanimar não, nós ainda ficaremos confusos com muitas coisas. Mas quando a gente pede o discernimento a Deus, e nesse momento de compartilhar, a gente vai vendo que em Deus, em Jesus, não há confusão. Não há. Mas a gente tem que buscar ao Senhor. E que Ele possa, então, nos fazer entender isso. Que o Senhor continue fazendo essa mensagem, sabe? Trabalhar no seu coração, no meu coração, de modo que a gente possa, aprendendo, também continuar ajudando outras pessoas. Que essa identidade de Cristo continue sendo formada em nós e também nas nossas crianças. Amém.